Olá, boa noite, bem-vindos. Perfeito, estamos ao vivo. Estou vendo que nossa convidada já chegou, então eu vou chamá-la. Oh, oi, Mi! Oi, Tati, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Ô, Mi, eu ia contar, mas eu não contei. Hum, Que é a sua primeira vez com o Instagram. gente, é minha primeira vez, pessoa desatualizada, né? Até recebi mensagem hoje, porque daí acho que quando a gente faz a inscrição, aparece para as pessoas, né? E começaram a me adicionar, ainda falaram para mim hoje, não acredito, Mirella no Instagram. É, a Mirella, olha que honra! A Mirella criou o Instagram para falar com a gente, né, Eu tô Mi? me ajustando aqui, exatamente. Eu tô me ajustando aqui, Tati, porque eu tava no notebook e no notebook não apareceu essa opção de entrar, como você tinha me falado. Aí eu tentei agora pelo Ah, celular. No sim. celular apareceu, por isso que eu tô tremida aqui, eu tô com o celular na mão ainda. Vou me Ah, ajustar não, mas aqui, tá bom? Pra gente se se ajeite falar. aí. Se ajeite aí, fique à vontade. Assim eu fico de lado, né? É melhor que seja em pé. Melhor em pé, tá bom. Isso. Ó, sabe como eu faço às vezes? É que aqui eu tô com o suporte, mas eu tenho esse copinho aqui cheio de caneta. Às vezes eu pego e aí eu apoio o celular em cima das canetas, assim, ó. Ah, pode ser. Deixa eu tentar aqui então. Funciona. A pessoa, Truque, além de não ter gente. Instagram, né? Ah, Apanha aqui com a tecnologia totalmente. imagina, Mas que vamos isso. lá, nos acertamos. Mi, bom, hoje o assunto é análise sensorial de produtos para casa. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria saber um pouquinho como que você chegou até aí, né? Então, como foi seu começo? Como que você conheceu a análise sensorial? Como que você se interessou por ela? Decidiu seguir nessa profissão? Como é que foi? Acho que como talvez muitas pessoas daqui, né? Eu sou formada na área de alimentos, eu sou cientista de alimentos e ouvi falar de sensorial a primeira vez na faculdade mesmo. Então era uma disciplina que tinha no curso, né? E foi lá meu primeiro contato. Gostava muito, assim, mas ainda não tinha noção de como era o trabalho realmente na área e tudo mais. E para você É... essa disciplina era obrigatória, Mi? Eu pergunto porque a gente recebeu muita gente aqui essa semana que a disciplina era optativa. Elas Ah, tá bom. escolhiam participar ou não. Para você era obrigatória? Para mim era obrigatória e eu também tinha eu tive a aula de estatística também, né? Disciplina de estatística, que era até mandatória para poder cursar aula de sensorial. Mas eram as duas mandatórias, sim. E não sabia desse optativo, é novidade para mim. Mas então foi meu primeiro contato. E aí, ainda no tempo de faculdade, eu tive alguns contatos com o Semalim, né, que é um evento promovido pela Unicamp, né, de semana de alimentos. Também fiz, até por coincidência, curso de sensorial. Me engajei com alguns projetos de sensorial em iniciação científica que fiz no Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui de Campinas, né? Mas todos esses contatos ainda foram bastante iniciais. Claro que eu acho que a base é muito boa, né? A gente ter todo esse conhecimento inicial, esse contato enfim, é uma disciplina diferente, né? Muita gente ainda, você fala de sensorial, a pessoa ainda não sabe muito bem como funciona, né? E pra gente é assim também quando a gente é aluno. E aí, ainda no final da minha faculdade, do meu curso, eu entrei como estagiária numa empresa de instituto de pesquisa, né, que é a Perception. E a Perception ela trabalha exclusivamente com serviço de sensorial, né? Oferece serviço de sensorial tanto de consumidores quanto painel treinado aí para as diversas indústrias do mercado. E aí lá foi realmente meu primeiro contato profissional, né, na área de sensorial e onde eu tive aí a minha maior experiência prática, né? Mas o meu conhecimento, a princípio mesmo, foi dentro da universidade.
até quando eu entrei na Perception, para mim era uma novidade, apesar de ser da área e tudo mais, para mim era uma novidade existir uma empresa dedicada exclusivamente a essa área, né? Eu não conhecia, para mim era um mundo muito novo e que hoje faz todo sentido, assim, que hoje às vezes até é estranho lembrar desse passado, né? Da gente, dessas descobertas todas iniciais, né? É verdade. Para mim foi uma surpresa também. O Sim. nosso comecinho é parecido. Eu também fui estagiária lá da Perception no começo da carreira. E aí, quando você chega lá e vê eles fazendo teste de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, Exatamente. é E eu, diferente. quando entrei lá, eu entrei para trabalhar com painel de cabelo. Pensei, oi, como assim? Mas eu sou cientista de alimentos, vou trabalhar com cabelo, né? Para mim, realmente era tudo muito novo. E acho que a última coisa que eu fui trabalhar lá foi com alimentos, né? Mas a gente vê que, enfim, a sensorial é uma ciência, né? Então, a aplicação que ela tem nas mais diversas áreas acaba que é a mesma, né? A gente aplica as metodologias e tal, elas são as mesmas, as análises, mas, enfim, tem todo um universo aí por trás que não só o mundo de alimentos, né? Certeza, com certeza. Ô, Mi, e você falou que você fez cursos e tudo mais. Como que você se capacitou para atuar nessa área? Foi mais aprendendo na prática mesmo? Ou cursos extras ajudam? Como é que é Ah, isso? com Ou só a certeza. quantidade basta? Não, não, com certeza. Acho que tudo faz parte da nossa capacitação, né? A faculdade acho que muita gente realmente se forma, não tem o curso na faculdade, isso não é nenhum impeditivo para você seguir aí no mercado, né? Mas ela com certeza, sim, é uma base que me ajudou até depois de muito tempo de formada. Às vezes eu voltava nos meus livros, nos meus cadernos de faculdade, nas minhas anotações, e porque a gente tem todo um conhecimento inicial e às vezes quando começa a ver a prática é um pouco difícil de atrelar. Mas com o tempo a gente vai ajustando os pontos. Mas eu fiz alguns cursos, tanto trabalhando na própria Perception, né? Cursos de estatística, cursos de sensorial, com profissionais que já tinham aí um tempo de carreira, né? Como é o seu caso. E com certeza esses cursos ajudam muito, porque é a troca de experiência que a gente tem com profissionais que estão ali no dia a dia, que já conhecem, né, muito dessa prática e que conseguem passar para a gente de um jeito às vezes diferente do que aquele passo a passo que a universidade exige, né, para algo mais inicial. Então, os cursos sempre agregam muito, né? E até hoje, quando eu tenho a oportunidade de fazer cursos, quando eu vejo algo que consiga ali me encaixar, eu faço, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Muito pelo contrário, a gente vive aprendendo, né? Por mais tempo que a gente tenha de prática, sempre tem algum colega aí que passou por uma experiência diferente, que tem um a mais para trazer para a gente, ainda mais a sensorial, que do meu ponto de vista é uma ciência relativamente nova, né? Assim, a gente vê no mercado hoje, eu vejo ela como algo muito em ascensão, né? Ela vem sendo mais valorizada atualmente, então é, a gente vê muitas vezes as metodologias sendo aplicadas de maneiras diferentes, uma maneira que a gente nunca viu. Então, acho que tudo agrega muito e para nossa capacitação, Com né? certeza. E especialmente, Mi, essa ascensão. É, na área de alimentos, ela já é super bem estabelecida, né? Não que ainda Sim, não tem espaço, tem muito espaço para crescer, tem muito, muita gente que não usa essa ferramenta. Mas para outros produtos, então, tem muita oportunidade, né? muita, muita. E o que eu vejo muitas vezes, assim, às vezes demora um pouquinho para aparecer alguma vaga na área, né? Diferente de algumas áreas que já estão mais saturadas. Mas quando essas vagas aparecem, muitas vezes até te procuram, né? Porque realmente é um mercado que ainda cabe muito profissional na área, né? Eu até Então, brinco, eu até brinco essa questão de trabalho é engraçada. Eu brinco que a área de sensorial é dança das cadeiras. é verdade. Tipo, tem pouco profissional, então são os Sim, mesmos profissionais que vão rodando nas exato. empresas todas, né? Não, e a gente vive se reencontrando, né? Tá? A gente mesmo, Uhum, né, Tati? A gente já sim,
já se falou aí trabalhando as duas em diversas empresas em diversos momentos, né? E a gente É verdade. vê isso acontecendo aí com frequência no mercado, mas é muito bom. Então eu vejo que, assim, tudo que a gente tem de oportunidade de se capacitar, de aprender mais, de se diferenciar e crescer e trazer mais valor para a área, eu acho que com certeza é um investimento que vale a pena. Com certeza. Ô, Mi, ainda nessa área de conhecimento, me fala um pouquinho sobre estatística, porque o pessoal aqui pergunta bastante sobre estatística. O pessoal não gosta, tem dificuldade, tem medo. Como que é isso para você? Você tinha dificuldade também no começo? Como que você agora tira de letra a estatística? Vamos tirar de letra, assim, né? Acho que só quando a gente é estatístico mesmo, mas a gente, principalmente quando é muito dedicado à área, né, vai se tornando algo mais natural com o tempo. Era uma disciplina que eu gostava na faculdade, por incrível que pareça. Acho que eu era uma das poucas no meu curso ali, na minha sala, pelo menos, que gostava. E eu era aquela, nessa disciplina especificamente, eu era aquela CDF que gostava de sentar lá na frente, porque eu achava que era, enfim, é bastante detalhe, é bastante conteúdo, né? Então, se a gente se dispersa, realmente perde alguma coisa ali, fica difícil de pegar depois. Mas era uma disciplina que eu gostava. Na faculdade a gente aprende de um jeito, pelo menos na minha época, eu não sei como estamos hoje em dia, mas a gente aprende de um jeito bem assim, como a gente diria, fazendo cálculo na unha, né? Sim, E sim. o que na verdade eu acho bom, porque depois na minha vida profissional, em alguns momentos eu precisei fazer isso. Então, a gente aprende essa base. Quando eu entrei para trabalhar nesse instituto de pesquisa, lá existe uma área exclusiva de estatística, né? Então, a gente um pouco se acomoda que a própria estatística faz os estudos, mas sempre que tinha oportunidade, eu me envolvia e eles mesmos davam algum tipo de curso, um curso mais rápido para a gente, o que foi ajudando a ter essa base, né? Quando eu saí de lá, ainda conversei um pouco com o estatístico, falei, acho que eu vou precisar de você, né, para me ajudar aí em algum suporte, porque imagino que eu vou ver coisas diferentes agora. E ele me ajudou um pouco ainda antes de sair, né, com alguns conteúdos. E hoje a aplicação que eu faço, eu uso ainda muito Excel. Eu vi esses dias que você postou um vídeo sobre Excel, eu achei assim super útil, porque foi algo que eu demorei para conhecer na minha vida profissional, eu não usava muito antes. A hora que eu precisei, era uma ferramenta que eu não conhecia, fui conhecer em livro e tal, e que me ajuda muito, assim, e que às vezes, dependendo do tipo de análise que eu preciso fazer, eu até opto por fazer no Excel, para mim eu acho que é até mais rápido do É, que, de repente, usando algum outro tipo de software. Claro, dependendo da análise que a gente vai fazer, né? claro. Mas é algo que. Uhum, O Excel é muito bom, muito prático, mas também tem suas limitações, né? Às tem vezes, com suas uma limitações, complexidade sim, maior, você precisa partir para outra abordagem mesmo. exatamente. Mas é algo que com o tempo vem se tornando mais natural, sim, para mim. É claro que a gente tem uma formação diferente de um estatístico e tal, mas a gente consegue com certeza se capacitar aí para utilizar as ferramentas que precisa de estatística. Acho que assim como as metodologias de sensorial, a análise estatística é a mesma coisa. A gente pensa, nossa, que metodologia que eu uso, quando eu uso, por que eu uso. E a análise estatística também, né? Quando que eu uso esse tipo de tratamento ou aquele? No início a gente fica cheio de dúvidas, mas com o tempo, com a prática e muitas vezes até com os cursos, né? A gente vai sempre martelando aí essas ideias e é algo que acaba se tornando mais natural mesmo. Com certeza. Ô, Mi, e hoje você está trabalhando exclusivamente com produtos para casa? Conta um pouquinho para gente do seu trabalho hoje. Isso. Ô, Então, Mi, com deixa eu um só te ano eu perguntar uma saí coisa. Será que o da. microfone do seu fone está raspando na mesa ou na sua roupa, algo assim? Oi? Tá ruim o áudio? Não, é porque tá fazendo um ruído meio chiado, assim, às vezes, quando você se movimenta, assim. Eu acho que ele tá raspando em Ainda algum está? lugar. Não, tá perfeito, assim. Tá. Qualquer coisa me avisa que eu tiro também, tá? Ah, se quiser tirar também, pode tirar, fica à vontade. Eu precisei Deixa, tirar, acho que eu vou. o meu não tava funcionando, tava sem áudio, tava no mudo.
Acho que é mais fácil, assim a gente evita ruído. Estamos ouvindo. Perfeito. Então, um pouco mais de um ano eu saí da Perception, né? E comecei a trabalhar na IP. E já era algo para mim que eu conhecia um pouco mais desse tipo de aplicação, de uso de produtos, né? Porque quando a gente trabalha em instituto, a gente tem acesso a milhares de metodologias, de tipos de produto que se avalia, alguns que a gente nem imagina que dá para avaliar, mas dá, né? A gente fala tudo que se usa qualquer sentido é possível de avaliar, né? E então Exatamente. esse tipo de conceito já era mais aceito, né? Já mais entendível assim para mim. E aí eu comecei a trabalhar então na IP e lá realmente, né, produtos para casa, amaciante, lava-roupas, sabão em barra, sabonete, né? Tem um pouquinho dessa parte cosmética. Enfim, uma diversidade de alguns produtos bem diferentes, né? Pano, né? Esses panos tipo Perfex, pano descartável, enfim, uma diversidade mesmo de produtos que a gente tem, desinfetantes e tal. Então, esse é o meu mundo hoje. É E bem focado, né? tem algum produto que você trabalha mais? Você cuida de algum produto específico ou você testa de tudo? Como é que vocês se dividem lá? Curiosidade mesmo, assim. Na verdade, lá, Tati, eu sou a pessoa do sensorial. Não existe uma equipe toda que trabalhe junto comigo. Então, tudo que tem a ver com sensorial é comigo, desde preparo, desde condução do estudo, tratamento de dado, apresentação para qualquer área que estiver envolvida. Então, as principais áreas com quem eu tenho contato, né, é P&D, eu fico no setor de pesquisa e desenvolvimento, então a principal demanda, na verdade, é de pesquisa e desenvolvimento, né, marketing também, contato praticamente diário, às vezes saque, né, muitas vezes essas apresentações de resultados já vão para a diretoria mesmo, então tudo que tem a ver mesmo com sensorial é comigo. Existe uma divisão, né, na empresa, existem categorias que se trabalham, né? Então a gente tem categoria de casa, que a gente chama, são categoria de superfície, né? Então produtos, por exemplo, desinfetantes, multiuso, limpador perfumado e tal, seria casa. Pia, né, que aí seriam as esponjas, os panos, os detergentes. E roupas, que aí vem entra amaciante, entra lava-roupas, o sabonete está na categoria de roupas também, sabão em barra tal. Então, todos esses produtos eu atendo essa demanda. E aí é um grande desafio também, né? A gente trabalhar com cronograma, pedido de, às vezes, as áreas pedem coisas em simultâneo ao mesmo tempo, então eu preciso trabalhar muito com essa questão de priorização de atividades, do que é mais urgente, acima de tudo, para a companhia, não para a área especificamente, né? Cada área Mas vai puxar a sardinha pro lado dela, né? De exatamente, 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 Ô, exatamente. Mi, e como é que, como uma pessoa, você se divide? Você faz testes mais todos na empresa ou você faz mais teste fora da empresa, contrata institutos? Como é que é isso? Que eu imagino que deva ser pesado para uma pessoa, né? É um pouco de cada, assim. Existem testes que são feitos internamente, né? Acho que como toda empresa, às vezes a gente precisa filtrar, né? Alguma matéria, a gente recebe matéria-prima de vários fornecedores, por exemplo. Então a gente precisa filtrar um pouco, a gente não vai testar 100% externo, né? Todas as opções que chegam. Primeiro por questão de prazo mesmo, né? Que não atenderia a demanda. E segundo por questão de custo, porque uma análise sensorial ela tem um valor relativamente alto, né? E assim, a quantidade de estudos que a gente tem é bastante alto. Então, realmente não é algo que compensa ali no dia a dia testar tudo 100%. Então, a gente faz bastante filtro interno, mas assim, qualquer validação é feita externamente. Eu acho que é um pouco diferente da indústria de alimentos, as indústrias, talvez cosmético, não sei, aí você vai até saber me falar melhor, mas as empresas de cuidado para casa, por exemplo,
Às vezes eu acho que tem um pouco menos de critério ainda de fazer teste externo para fazer algum tipo de alegação e tal. Mas aí vem muito de cultura de empresa. Então, onde eu trabalho, existe muito essa cultura de que a gente precisa trazer algo verdadeiro, né, para o consumidor, algo que realmente se sinta, que seja comprovado e tal. Então, a gente também faz bastante estudo externo para tudo que tem a ver com alegação. E às vezes, quando a gente quer um entendimento mais aprofundado de percepção de consumidor, de perfil de consumidor, então a gente busca aí os institutos para nos darem suporte quanto a isso. Mas tem bastante estudo interno, sim, bastante avaliação de tudo, sim. Dos testes descritivos a gente usa muito, né, para os filtros, os discriminativos, aliás, desculpa, mas descritivos também. A gente faz avaliação com funcionário consumidor, né, teste em uso também, para alguns entendimentos que a gente quer mesmo internos aí. Ah, que legal. E você tem alguma estrutura lá, Mi? Laboratório, software para análise sensorial? Porque uma Sim, coisa que eu falo muito aqui também, se a empresa tem a área de sensorial, em geral ela vai ter, né, uma estrutura para aplicar sensorial. Mas às vezes se sim, você não tem, você consegue adaptar de outras isso, maneiras, né? Mas não sim. deixar de aplicar, que é mais importante. Mas como é que é a sua estrutura? Sim, existe uma estrutura com cabines mesmo, né? Tanto as cabines secas, que lá a gente chama, que são as cabines de avaliação, né? Então, para que as pessoas que vão fazer a avaliação tenham ali um ambiente padronizado, né? Longe de qualquer tipo, ainda mais por ser fábrica, né? Sem cheiro, né? E tudo mais, sem grandes interferências, e a gente consegue isso lá dentro. E também tem as cabines úmidas, onde a gente consegue fazer a aplicação de praticamente todos os produtos que a gente tem, né? Então, elas têm, por exemplo, sei lá, estrutura de chuveiro, estrutura de vaso, estrutura de cuba de pia. Então, a gente consegue fazer a avaliação usando esses dois jogos de cabine. Então, a gente também usa aqueles artifícios de luzes, né, para descaracterizar a amostra, por exemplo. Então, tem, claro que é uma estrutura menor do que de um instituto, tá? Um pouco menor, mas é bem equipado, assim, eu acho que atende muito bem a necessidade, essa demanda interna que existe. E software, sim, existe, o software que eu uso atualmente é o Minitab, né? E que eu consigo fazer bastante análise também. Às vezes dá até, né, a gente consegue fazer até análise estatística de coisas que não tem a ver com sensorial, né? Então, eu já aproveito às vezes e também faço análise de alguns outros pontos de análises físico-químicas que o pessoal faz, para atrelar um resultado com o outro. Então, a gente consegue usando o software também. Ô, Mi, chegou pergunta aqui da Natália. A Nath, a gente conversou ontem. Ela contou sobre a indústria de alimentos. Ela falou Legal. assim que uma vez ela aplicou um teste de amaciante em duas etapas, na toalha úmida e depois de seca. Uhum. E depois, não, na toalha úmida e depois de secar e passar a toalha. E aí avaliava a maciez ao toque e o cheiro. Existem mais produtos de casa que você faz essa avaliação em duas etapas? Existem várias etapas, na verdade, né? Por exemplo, amaciante, a gente avalia várias etapas, né? A gente pode avaliar, depende muito do objetivo da avaliação, o que eu quero. Eu quero conhecer o produto como um todo, ou não, foi alguma modificação que foi feita em matéria-prima e vai afetar sua maciez, então eu quero testar realmente sua maciez, ou, enfim, se foi colocado alguma tecnologia de fragrância que vai impactar, por exemplo, num efeito de blooming ou num efeito ao longo do tempo desse tecido guardado em armário. Então, tudo tem a ver com o objetivo. Mas a gente pode avaliar muitas... Desculpa te interromper. Só explica para o pessoal o que é blooming, que talvez para quem não é, talvez fique um pouco perdido esse conceito. Claro. Blooming é aquele efeito que a gente tem, aquele impacto que a gente tem. Por exemplo, vamos supor, quando a gente simula um blooming de banho, né? Aquele cheiro de banho que fica no ambiente quando a gente quer avaliar um sabonete.
Ou o blooming que a gente tem quando a gente joga um produto, um lava-roupas, um amaciante na água, aquele cheiro inicial que vem quando o produto tem contato com a água. Então, é esse momento desse primeiro impacto, né, do cheiro do produto ali homogeneizando naquela água. Então, às vezes a gente avalia só essa etapa, né? Aí tem várias etapas que podem ser avaliadas, assim como outros produtos também, né? Por exemplo, um limpador perfumado, a gente pode avaliar ele produto puro, né? Porque eu quero entender um pouco do primeiro impacto do produto, experiência em gôndola, ou eu posso avaliar ele aplicado, para entender como ele vai ficar dentro de um ambiente, como ele vai ficar dentro de um ambiente ao longo do tempo, que a gente chama isso de lasting, né? O lasting de perfumação do produto. Então, acho que a maioria dos produtos a gente pode avaliar em várias etapas, né? Sabonete também, como eu vinha comentando agora, a gente pode avaliar o blooming do banho, então, que a gente geralmente simula em cabine, nas cabines fechadas, aí essas cabines geralmente elas têm uma janelinha, e a gente abre a escotilha da janelinha para sentir aquele cheiro, simulando o cheiro do banho. Mas você também pode cheirar a barra seca do sabonete, que geralmente, sempre essas etapas iniciais de produto puro, barra seca, que a gente chama de NIT, tem muito a ver com a primeira experiência que o consumidor vai ter, né? O primeiro motivo dele de escolha. E as demais etapas seriam a experiência que ele tem em uso, que aí podem influenciar na recompra. Então, sempre vai ter essas várias etapas. Acho que assim como vocês já viram muito em alimentos, né? As metodologias realmente, né, são as mesmas, não existe uma metodologia diferente para produtos para casa, mas eu acho que a principal diferença é a gente sempre pensar no que aquele produto vai ser aplicado, né? Como que eu vou usar esse produto. Então, claro, depende do que é o produto também, como que eu vou apresentar esse produto para o meu avaliador ou para o meu consumidor, né? Mas a ciência por trás realmente é a mesma, né? Então, não é porque você tem muita experiência com alimentos que isso te impede de trabalhar com cosmético, com produto para casa e vice-versa. E esses procedimentos que você segue, né? Você estava falando um pouquinho que as metodologias são basicamente as mesmas, mas esses procedimentos que você segue, por exemplo, de quantidade de amostra que eu vou servir, de como que eu vou preparar essa amostra para o meu avaliador, você segue alguma norma? Tem a ABNT, tem ISO falando disso, de como fazer, ou é tudo norma que vocês criam internamente mesmo? Muito criado internamente também, né? Ou junto com parceiros também, que eu já explico mais um pouco sobre esses parceiros, mas muito pensando mesmo também na experiência de consumo. Eu lembro uma época que eu trabalhava, por exemplo, com chocolates, a gente pensava até assim, mais ou menos tamanho de mordida e tudo mais, para a gente entender quanto servir de chocolate para a pessoa, né? Por exemplo, numa avaliação treinada. Porque tudo isso tem um impacto, né? Que parte do chocolate eu vou servir, porque eu não posso servir a ponta para um e o meio para outro, porque isso vai influenciar no resultado. Agora, lá a gente sempre tem muito os olhos também para qual é a nossa recomendação de uso. Então, a recomendação de uso que tem na embalagem. Se eu recomendo usar 2 tampas de lava-roupas numa máquina cheia, então, de lava-roupas que eu falo de sabão, né? Sabão em pó, sabão líquido. Se eu recomendo usar 2 tampas de sabão líquido numa máquina, então eu preciso usar algo pelo menos proporcional a isso. Se eu vou preparar num becker, eu preciso fazer proporcional. Se eu vou preparar na máquina, vou fazer sempre proporcional ao que é a recomendação. Porque, de novo, se eu for fazer um teste externo sobre claim, por exemplo, uma alegação de claim, uma alegação de benefício para o meu consumidor, esse benefício precisa estar atrelado ao que eu, né, como fabricante, recomendo de uso. Então, se você seguir a minha instrução de uso, esse vai ser o benefício que você vai receber, né? E aí, eu estava falando sobre os parceiros, né? Para mim é um mundo que para mim é novidade, né? Não sei quanto é novidade para outras pessoas, mas quando eu entrei para trabalhar com produtos para casa, os principais parceiros que a gente tem, assim, de fornecedor de matéria-prima e tal, relacionado muito a sensorial, são as casas de fragrância, né? É algo que para mim era novo, né? Conheci já um pouco durante o início aí da minha carreira, mas é um mundo ainda que até pouco tempo atrás eu vinha descobrindo mais, né?
que são as perfumarias, né? São quem desenvolve as fragrâncias dos diversos produtos. E eles também têm estrutura super bacana de sensorial, né? Então, a gente também tem os laboratórios deles, super bem estruturados, tem toda uma equipe por trás. Algumas casas com uma equipe menor, outras com uma equipe maior, mas sempre muito parecido com o que a gente conhece de equipe de sensorial, né? E isso é muito bacana, porque eles têm um jeito, eles avaliam usando as metodologias e tudo mais, mas existe o conceito das notas, né? As notas olfativas que compõem aí um produto, que para mim era muito novidade, porque a gente tem muito contato com a intensidade, a performance que o produto entrega, né? Se o consumidor gostou ou não, mas é um conhecimento que eu não tinha, assim, né? Que nota olfativa tem o amaciante tal, né? Que nota olfativa vai na fragrância do desinfetante, né? Que às vezes nem é um produto que a gente pensa que, né? Nossa, tem todo um trabalho de fragrância por trás, tem. Isso E é eles têm. bem caso de fragrância mesmo, bem coisa de avaliador de fragrância, de perfumista. Exatamente, exatamente. E aí, para mim, era novidade, né? Quando falava em avaliador, eu pensava que o avaliador era um avaliador que eu conhecia, né? O avaliador que quantificava ali as intensidades treinadas e tal. Ele também é essa pessoa, mas ele é uma pessoa que entende muito da perfumaria também, né? Que ele consegue cheirar e dizer, não, olha, vocês não estão gostando desse perfume aí, dessa fragrância pelo que vocês descrevem, porque essa nota tá despontando e tal. Então, assim, é um mundo bem legal, que também é sensorial, né? E, Sim, e que é diferente, muitas vezes desconhecido aí pra gente. é verdade, é um mundo bem interessante. Ô, Mi, Então, como que costuma... Pode falar. eu ia dizer, no dia a dia a gente tem muito contato com as casas, né? A gente vai, por exemplo, vou criar um novo produto, vai lançar um novo produto. Então, é aberto o briefing para diferentes casas, né? Briefing competitivo, eles trazem propostas para a gente e esses filtros iniciais, né? Imagina, cada casa traz várias propostas para vários produtos, né? Não tem como a gente sair testando tudo no externo. Então, esses filtros realmente são feitos internamente, né? E isso acontece com bastante frequência. Isso pode ser tanto para um produto novo, como eu comentei, como para ajustes que a gente tem aí ao longo do tempo nos produtos, né? Ajustes de fórmula, redução de custo ou alguma modificação que precisou fazer em fórmula para trazer aí algum outro tipo de benefício, não necessariamente sensorial, mas aí, enfim, quando a gente mexe em produto, a gente mexe nele como um todo, né? Então, voltando naquela parte dos testes internos e externos, todos esses filtros são feitos baseados nos testes internos mesmo. E sua rotina, como é que é? Animada, eu imagino, né? Mas Animada. você testa todo dia, como que funciona? Ou você, muita parte do seu tempo fica com atividades mais administrativas, de planejamento, de análise, como é que funciona? Tem bastante teste, praticamente todos os dias tem teste, mas também existe um tempo aí dedicado tanto a aprender mais, né? Principalmente essa parte que é novidade de notas olfativas, né? Não que exista uma exigência de eu precisar saber disso, porque esse é um suporte que a gente tem externo, mas que é de grande valor ter esse entendimento, né? Porque é algo que a gente tem contato todos os dias e que dá para a gente mais vocabulário para dizer, não é isso que eu quero para esse produto nosso, né? É isso que a gente entende como companhia ou como objetivo, de repente, que o próprio marketing criou pelas pesquisas. Então, essa rota a gente acredita que seja mais segura e tal. Então, acho que é um conhecimento que vale a pena e que existe um tempo para dedicação a ele também. Mas também existem, enfim, milhares de reuniões com os fornecedores, com os times internos, para alinhamento das expectativas e, enfim, os planejamentos, né? Mas, assim, tem bastante teste, com certeza. E pelo menos umas 3 vezes na semana garantido. Bastante trabalho. Ô, Mi, quando eu penso em produtos para casa, essas categorias que você trabalha, eu penso muito na importância da função dele mesmo, né? Não somente do sensorial, mas dele funcionar como deveria.
Por exemplo, um detergente, não adianta ele ter um cheiro bom se ele não limpar a minha louça. A mesma coisa um amaciante, não adianta ele ter um cheiro bom e não deixar a roupa macia. Vocês costumam fazer essa avaliação mais sensorial mesmo? Ou em algum momento vocês atrelam sensorial e função? Como que é isso? Atrela-se também sensorial e função. Existem testes que o próprio time de laboratório, de pesquisa e desenvolvimento tem, por exemplo, metodologias muito parecidas com o que é o sensorial, mas que são voltadas para entender se, vamos supor, o detergente que você comentou, né? Lavagem de pratos, né? Qual a eficiência de lavagem de pratos daquele produto. Então, são testes muitas vezes padronizados e que até caberiam no sensorial, mas que às vezes o próprio time de pesquisa e desenvolvimento realiza. E a gente faz muita análise combinada também. Então, no teste de P&D a gente teve tal resultado, vamos fazer um sensorial para ver o que a gente consegue aí atrelar, o que a gente consegue ver na percepção de uso, né, da aplicação mesmo. Então, existem os dois tipos de teste, até também quando a gente faz... existem diversos claims, né, diversas alegações, não necessariamente sensoriais. Elas também têm validações externas, né, tem validações em institutos aí, parceiros, para que a gente consiga comprovar, né? Não posso dizer que um produto limpa mais ou é mais macio se eu não tiver nada que comprove isso. E também tem muita análise físico-química e tal, teor de ativo de produto, né, e tudo mais, que aí o time também de pesquisa e desenvolvimento realiza todos os dias, com certeza. Seja nós, seja dos concorrentes, né? Entendi. É uma combinação de várias áreas trabalhando em conjunto e Exato. associando seus resultados para chegar no melhor produto. Exatamente. E como é que esses resultados de sensorial são recebidos quando você passa, especialmente um resultado negativo, né? Como que é dar um resultado negativo para as pessoas? Ou como que elas recebem? Elas entendem a cultura, entendem o que é sensorial? Ou elas ficam naquela ainda de, não, sensorial é subjetivo, vamos no que a gente acha? Como que funciona isso? Apesar da área de sensorial onde eu trabalho não ser, como eu disse, né, eu que fico à frente de tudo, né, eu achei que de repente eu pudesse encontrar mais resistência nesse sentido, mas não. Né? Então, assim, é bastante respeitado, assim, o que a gente encontra em teste, ainda mais quando a gente traz um embasamento estatístico, né, quando a gente traz o que tem por trás daquilo, né, não foi só uma análise que eu fiz, o que eu achei melhor, né, não é assim, então a gente seguiu um número de respostas adequado, a gente fez um tratamento estatístico adequado, então isso é muito respeitado, sim, pelas diversas áreas mesmo, que eu apresento muito interno ali para pesquisa e desenvolvimento, né, que é a área com quem eu trabalho bem em conjunto, para marketing também, e mesmo nas apresentações que já fiz para a diretoria, assim, é algo que respeitam muito, sabe? Não, mas o sensorial direcionou dessa forma, assim, e é algo que eu acho muito bacana, assim, porque existe realmente muito respeito ali entre as experiências, o conhecimento de cada área, sabe? Com certeza, isso é super legal, é super importante mesmo, quando a empresa tem essa cultura de aceitar o que veio da sensorial e não querer partir tomando decisões com a própria opinião ali, né? Muito legal. Sim. E aí, às vezes, a gente tem também as devolutivas que dá para os parceiros, né? Então, por exemplo, para as casas, era um briefing competitivo, então quem ganhou é aquela alegria, né? E quem perdeu, a gente também precisa dar o feedback aí, porque eles fazem aí todo um trabalho para entender como melhorar para próximos projetos ou como atingir melhor as expectativas daquele cliente. E é algo também facilmente respeitado, porque eles também têm toda uma estrutura, né? Um trabalho com sensorial. Então, a gente compartilha o que dá para compartilhar de resultados, né? Sem comprometer os outros parceiros aí que participaram. Mas é uma conversa é muito boa, né? Porque são pessoas que também falam a mesma língua que a gente. É verdade, é verdade. A sensorial é muito forte, né, nas casas de arames grandes. Sim, sim. E dessa sua carreira toda, assim,
qual que foi o teste mais desafiador que você já fez e por quê? Bom, primeiro em linhas gerais, para mim testes com consumidores sempre foram mais desafiadores porque foi o que eu fui aprender por último, né? E na verdade que eu ainda estou em aprendizado. Então, para mim, tudo que tem a ver com consumidor é algo mais novo para mim, né? Eu trabalho há 7 anos, bem muito focada em painel treinado. Então, é bem mais natural para mim pensar na metodologia que eu vou aplicar e tal. E quando é consumidor, é algo que eu preciso parar mais, estudar muitas vezes, né? E sempre mais desafiador. Primeiro, às vezes, pelo próprio público, entender quem é esse público, né? Para a gente fazer uma pesquisa assertiva, não sair fazendo com qualquer pessoa que não seja treinada. E, enfim, o número de pessoas que a gente usa, o próprio tratamento estatístico, que às vezes é um pouco diferente do treinado, então isso é desafiador para mim ainda. Venho constantemente aprendendo. Mas acho que assim, em termos de o teste mais desafiador, talvez um deles tenha sido. Acho que muitas vezes a gente pensa que a gente vai testar um produto e aí, baseado nos resultados, vai ser pensado num claim específico. E muitas vezes não é assim que acontece. Às vezes o claim já existe, alguma área chega para você e fala, vou claimar isso. O que você vai fazer para me trazer esse benefício? A gente precisa, peraí, né? A gente precisa ver se realmente vai conseguir esse tipo de resultado, né? Na área de cosméticos, isso também acontece muito. E é geralmente o pessoal de marketing que pensa nesses claims. Exatamente. E Exatamente. vem um negócio assim, da onde que eles tiraram isso, né? Exatamente. Aí a gente fica assim, poxa, como que eu vou fazer primeiro, né? Para ver se isso é possível, né, de acontecer. E acho que um dos principais desafios que às vezes a gente tem em sensorial é que nem tudo a gente tem tudo bonitinho escrito no livro. Às vezes a gente precisa adaptar algumas metodologias e entender até onde você pode ir com essas adaptações para que também você não faça nada de errado, né? Nada que você esteja querendo induzir o seu resultado. Então, eu não tenho como abrir muitos detalhes, mas é muito nesse sentido, de você precisar entender, às vezes, diferentes metodologias, combinar alguma coisa, fazer algum tipo de ajuste, né? E sem deixar de trabalhar de uma maneira ética, né? Sem querer induzir nenhum tipo de resultado. Então, acho que muitas vezes eu tenho discussão com colegas da área nesse sentido, né? Será que a gente pode trabalhar desse jeito? Será que a gente pode adaptar essa metodologia dessa forma, né? Nem tudo a gente tem escrito no livro. É só ir na página tal que ele explica como faz. Nem tudo. Muitas vezes é da prática que a gente tem mesmo e de como a gente vai conseguir fazer essa aplicação. É mesmo, é verdade. Isso é muito verdade. A prática realmente e o networking são fundamentais, né, para a gente seguir em frente. Muito, muito. Como eu trabalho bastante sozinha, né, na área, assim, hoje em dia, às vezes, nossa, eu adoro quando eu falo com alguém sensorial, né, alguém de outra empresa, assim, sensorial, porque por trocar figurinha mesmo, né, ter alguém que fale a mesma língua, que entenda os desafios que você está passando, ou, enfim, para trocar experiências. Sim, é muito bom. Eu já fui sozinha também. Né, Tati? Eu É verdade. sentia falta disso. Eu sentia muita falta. Acho que a gente conversava numa época dessa, às vezes, né? Mesmo que pra gente, né? Às vezes você quer trocar uma ideia com alguém e perguntar, você iria por esse caminho também? Mas Exatamente. e aí sozinha você não tem com quem falar, né? Sim, aí você fica, às vezes eu até desenho, não deixa eu pensar se faz sentido isso mesmo e tal, né? Porque você não tem um duplo check. É ali, né? É a prova de tudo. Isso mesmo. Ô, Mi, e para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica para quem ainda não aplica sensorial, para começar a aplicar, por onde você começaria e que dica você deixa para essas pessoas? Acho que para quem quer começar a aplicar sensorial, nunca aplicou, por exemplo, acho que vale muito, né? Sendo aí repetitiva, mas é o que vale muito a pena mesmo a gente estudar, se engajar mesmo em tudo. Acho que quem está aqui, por exemplo, realmente já tem mais do que esse passo dado, né? Tem total interesse em aprender mais, em ter essa troca de experiências ou esse conhecimento que ainda não tem.
E então, o estudo com certeza, né, para independente se a pessoa começa agora ou se já tem um tempo aí de carreira, a gente sempre tem muito o que aprender da área. E eu acho que a sensorial exige muito de experimentação, sabe? Eu acho que vale muito a gente enriquecer muito o nosso olfato, nosso paladar, a gente conhecer experiências novas, né, de produtos mesmo. Acho que isso enriquece muito quem a gente é como profissional, né? A gente vira aqueles profissionais chatos que vai no mercado e cheira tudo, que quer comer tudo, né? Que quer experimentar tudo. Mas isso traz muita riqueza pra gente, assim, muito repertório sensorial mesmo, né? A gente fala muito em memória sensorial, né? E realmente, se você tem muito pouco contato, né? Vamos supor assim, com frutas, não gosto de nada, não como nada, né? E isso às vezes pode ser ruim, porque a gente tem um repertório mais pobre, né? Então, por mais que você não trabalhe necessariamente com algo que você precisa identificar a nota daquilo, mas naturalmente no processo de avaliações, focando agora pensando em alimento, né? A gente destrincha muitas vezes o produto, né? Cria aí diversos descritores, diversos atributos que a gente precisa quantificar. Então, a gente já ter esse repertório, por mais que a gente vá ser treinado ou vá treinar alguém, a gente ter esse repertório enriquece muito, né? Facilita muito a gente ser um profissional mais versátil, entender um pouco mais. Então, eu acredito muito na experimentação. Acredito tanto que até uma época quando eu viajei com meu marido, né? A gente foi para Mendoza, né, na Argentina, e lá é um passeio totalmente, né, para degustação de vinhos e tal. Isso. E tinha uma das vinícolas que oferecia degustação sensorial. Eu falei, é essa que eu quero, né? Eu vou trabalhar nas férias. Pensar em trabalho nas férias, né? E era uma degustação super legal, né? Pra gente, às vezes, pode até ser um pouco mais básico, assim, mas era muito legal, porque pra mim vinho era algo mais novo, assim, né? Que eu não conhecia tanto. Então era muito parecido com o que é uma sessão sensorial, né? Às cegas, a gente cheira várias coisas, conhece vários ingredientes, depois busca esses ingredientes dentro do vinho, né? Eu achei super legal, assim. E eu tenho costume, às vezes, de fazer essas coisas em casa, né? Meu marido que o diga. Mas eu acho que é muito isso, assim, muito estudo, dedicação e experimentação mesmo, porque a gente precisa ter nossos sentidos aí bem aguçados. Com certeza. Excelente dica, Mi. Mi, queria te agradecer pela presença hoje. Com certeza ampliou nossos horizontes. Agora, com certeza, as pessoas não vão achar mais que sensorial é só para alimentos. Você De trouxe aí jeito nenhum. experiências de alimentos, de produtos para casa, de cosmético, até de produto para cabelo. Com Então, eu queria te certeza. agradecer por estar aqui hoje com a gente. A Natália também está parabenizando pela live, falou que é muito interessante o quanto a gente pode explorar sensorial em produtos para casa. Então, super obrigada pela presença. Legal, obrigada a você, Tati, pelo espaço, pelo convite. Obrigada a todos aí que ficaram para assistir. Espero ter contribuído. Também estou super à disposição. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer troca de figurinhas, né? Somos todos aí da mesma área para a gente seguir junto. Então, muito obrigada. Sempre. Muito obrigada por terem acompanhado a live de hoje, pessoal. Muito obrigada de novo, menino. Um beijo para todos e até Obrigada. amanhã.